Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e os seus. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida. Todas as bênçãos, promessas que foram derramadas sobre a vida de Abraão fluam na sua vida, porque se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro de todas aquelas promessas maravilhosas. Que Deus te dê energia, força, visão, discernimento, muita sabedoria, uma inteligência, muita inteligência, para que você veja, entenda as coisas que precisam ser reveladas, que elas sejam reveladas na sua vida. Que a palavra entre de forma revelada na sua vida. Que você conheça o Senhor intimamente. Em nome de Jesus, graças a Deus, nós estamos nesta fé maravilhosa, nos 52 dias, eu estou tão feliz, tão grata. Deus tem feito coisas incríveis, que 52 dias vai deixar saudade. O que Deus tem feito é realmente, nós estamos vivendo algo único, ímpar. Ainda no início, antes dos 52 dias começarem, eu já tinha dito isso. Eu podia perceber pelo Espírito que nós íamos viver coisas que ainda realmente não tínhamos vivido, e nós temos desfrutado da glória de Deus, experimentado a glória de Deus. São tantos milagres, curas, libertações, coisas estrondosas, portas que têm sido abertas. Nosso povo está muito abençoado. Todos que têm buscado o Senhor e têm perseverado, que têm resistido, estão muito abençoados. Olha, se por algum motivo você parou, desanimou, levante-se. O Senhor te ama, Ele não está contra você. Ele quer te abençoar, Ele tem buscado por você. Levante-se, se aproxime dEle. Você só vai ter vitória estando nele. É se aproximando do Senhor cada vez mais, que a sua vida vai ser muito, mas muito abençoada. E se você até hoje não veio, você precisa vir. Se você já estivesse buscando ao Senhor, você estaria vivendo coisas maravilhosas no Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Se você está nos 52 dias, fique firme. Cresça cada vez mais no Senhor, se aproxime cada vez mais dEle. Ele ama você. Ele ama o seu povo. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E assim, você não é melhor do que Deus. A Bíblia diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se o seu filho pede pão, você vai dar uma pedra? Não. Se o seu filho pede peixe, você vai dar uma serpente? Também não. Então, você não é melhor que Deus. Deus está pronto a nos abençoar. Você quer abençoar seus filhos. Tenho certeza que as pessoas que você mais quer abençoar são seus filhos. Se você tem filho, seus filhos, abaixo de Deus, com certeza é a prioridade da sua vida. Você quer o bem deles. São as pessoas que você mais ama e quer que sejam abençoadas. Então, Deus, muito mais, porque a Bíblia deixa isso claro, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, o vosso Pai que está no céu.
Ele vai dar aquilo que você pedir. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Ainda a Bíblia diz, você não tem porque não pede? Peça, chegue diante de Deus com confiança e fala com Deus. Fala, Senhor, eu creio no Senhor. Me abençoa, me dá essa vitória. Deus está pronto a fazer e Ele vai fazer. Ele ama você. Você precisa ter isso no seu espírito. Deus ama você. Ele ama você. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Muito forte isso. Nós estamos nos 52 dias e Deus tem feito maravilhas. E hoje, na reunião, na Quinta de Guerra, nós vamos clamar. E tenho certeza que, como sempre, o Senhor virá ao nosso encontro e vai se manifestar grandemente. Às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, o clamor dos 52 dias. Domingo eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Quarta-feira que vem, nós vamos realizar o 8º e último jejum dos 52 dias. Nós vamos abrir às 15 horas, o 8º e último jejum, e depois vamos dar início ao encerramento às 19h30. Nós vamos realizar a reunião. Vamos começar mais cedo, às 19h30, e vamos dar encerramento, vamos fechar os nossos 52 dias, e vamos fechar com chave de ouro, porque Deus tem feito, vai continuar fazendo. E mais, nós temos plantado a boa semente. Então, nós sabemos que temos plantado e o que temos plantado. Nós temos plantado e sabemos o que temos plantado. Então, nós temos certeza que a nossa colheita vai continuar sendo muito abençoada. A nossa colheita é poderosa. Olha o que diz aqui em Gênesis 19. Vamos ler do 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite. E você se deitará com ele para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Quando lemos uma história como essa, nós nos distanciamos. Logo pensamos, que coisa horrorosa, que tragédia, e é mesmo. É tudo isso um pouco mais. Mas dentro de nós pensamos, eu jamais faria isso.
Eu não faria uma coisa dessa. Mas sabe, a verdade é que quando uma pessoa entra na carne e ela vai se distanciando de Deus, e ela cede para as emoções, para os pensamentos, para uma visão de incredulidade, ela não faz muito diferente disso aqui. Algumas são capazes de fazer até pior. A gente encontra pessoas que têm feito escolhas tão terríveis. Ló era um homem muito, muito abençoado. Enquanto ele estava com Abraão, ele estava debaixo das bênçãos que foram derramadas a Abraão. Mas quando ele se separou de Abraão, ele fez uma escolha muito errada. Ele foi morar perto de Sodoma, logo ele já estava morando em Sodoma. Deus foi livrando, por amor a Abraão, até que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, mas por amor a Abraão, Ló e sua família foram salvos. Mas já no início, vemos a mulher de Ló desobedecer uma ordem que os anjos haviam dado, e ela olhou para trás, mostrando que o coração dela estava lá, que ela amava aquele lugar. Quer dizer, ela estava inconformada com o que estava acontecendo, e ali ela morreu, se tornou uma estátua de sal, se transformou. E aquele homem que tinha uma vida tão abençoada enquanto estava com Abraão, tão abençoada, que ele tinha tanto patrimônio, o patrimônio dele era tão grande, que a Bíblia diz que a terra onde eles estavam não comportava. E agora, esse homem tem a vida foi salva, mas perdeu o patrimônio, agora perdeu a mulher. E as filhas estavam tão contaminadas por aquele ambiente que tinham vivido, tão contaminadas, elas foram influenciadas por aquele ambiente. Mas foi ele que levou a família dele para lá. Ele conduziu a família. É interessante que as filhas eram virgens. Elas nunca tinham tido contato com o homem. Mas a mente estava tão contaminada. E você vê que elas estavam tão distantes de Deus, tão distantes da verdade, um espírito incrédulo, confuso, que elas disseram, não há homens aqui. Então, se não há homens, elas não acreditavam que Deus podia preparar bons casamentos, e elas então manteriam, como elas estavam preocupadas, em preservar a linhagem do pai. Deus podia preparar homens, bons casamentos para elas. Mas foi exatamente isso aqui, um dia a filha mais velha, você vê, sempre tem alguém com uma mentalidade perdida que vai influenciar a outra. A filha mais velha influenciou a mais nova, a irmã mais velha influenciou a irmã caçula. Com aquele pensamento de incredulidade, com aquela ideia bizarra. Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas. E então, vamos dar vinho ao nosso pai e nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Sim, você ouve isso aí, você pensa que loucura. Mas as pessoas cometem loucuras o tempo todo, por causa de pensamentos assim. Não há saída, não tem o que fazer, eu não vejo um meio, não tem isso, não tem aquilo. Elas cedem para a incredulidade de uma tal maneira que elas vão lá e criam seus meios, só que o que o homem faz, os métodos, não são bons. Olha a ideia
que a irmã mais velha teve. Uma ideia estúpida, louca. E é isso que tem acontecido no mundo. Uma ideia mais estúpida e louca do que a outra. Uma decisão mais estúpida e louca. Cada vez mais estúpida e louca. Quando você se distancia de Deus, as suas escolhas serão cada vez piores. Quando você se distancia de Deus, cede para a incredulidade, é movido por sentimentos, é movido por pensamentos estúpidos, você vai fazer uma escolha pior do que a outra. Você vai acabar pegando um problema maior para a sua vida. Porque elas pegaram problemas, elas tiveram filhos, e nós sabemos na Bíblia que os moabitas e os amonitas se tornaram inimigos do povo de Deus, adoradores de outros deuses, povos perversos. Deus nunca foi a favor deles, porque eles nunca buscaram o Senhor. Mas começou tudo errado. Por causa de uma maneira, uma forma de pensar errada. A pessoa cede para um pensamento errado e ela vai lá e toma uma decisão que pode arruinar com a vida dela e ficar muito pior, ficou muito pior. Tão pior que não há como descrever. É só você pensar. Pensa aí. Não tem homens aqui. Então, nós vamos nos deitar com o nosso pai mesmo para manter a linhagem dele. E assim. Eu não tenho isso. Então eu vou fazer isso aqui. Quantas pessoas que hoje estão com problemas seríssimos por causa dessa linha de pensamento. Eu não tenho isso, então eu preciso fazer alguma coisa. E vai lá e faz a pior coisa da vida. Eu não tenho isso. Mas peraí, busca Deus, confia em Deus e Ele vai dar. O que elas tinham que ter feito? Elas tinham que lembrar do Deus que as livrou da morte e tinham que ter parado e buscado, Senhor, prepara homens, bons casamentos para nós, para que nós possamos manter a linhagem do nosso pai. Senhor, abençoa a nossa vida sentimental. Senhor, envia bons homens para que possamos nos casar. Não tem. Então, deitamos com o nosso pai mesmo, para manter a linhagem dele. E aí você está aí e pensa, oh meu Deus, que horror. Mas todo dia tem pessoas cometendo horrores por causa da incredulidade, da precipitação, de pensamentos estúpidos, assim, não tem. Não tem. Bom, você não tem? Espera por Deus, ora a Deus e Ele vai te dar vitória. Não tome uma decisão no calor da emoção. Não faça uma loucura com a sua vida. Quantas pessoas que nós encontramos hoje com problemas sérios na vida sentimental, e tudo começou assim, não tem, então eu vou aceitar isso mesmo. Não esperaram por Deus. Quantas pessoas que não têm esperado por Deus? E por não esperar por Deus, não recorrer a Deus, não buscar a Deus, vão lá e fazem coisas loucas, porque elas fizeram algo louco. E qual foi o pensamento? Não tem homens aqui na região. Não tem. Bom, então se não tem, a gente embebeda o pai e vamos lá e nos deitamos com ele. Está entendendo? Sim, aqui tem uma mensagem e você está entendendo. Eu não tenho isso, então agora eu vou lá e vou fazer uma loucura. Eu não tenho isso,
Então agora eu vou dar um passo que vai arruinar com a minha vida, arruinar com o meu destino? Não faça isso. Elas tinham que ter buscado a Deus. E o Ló, meu Deus, o homem espiritualmente estava morto. Totalmente morto, inerte. Que ele não percebeu quando as filhas se deitaram com ele e se levantaram. Por mais bêbado, eu não posso crer. Isso era um problema espiritual. Que ele podia estar muito mais bêbado. E que alguma noção ele tinha que ter. Mas você vê que havia um domínio mental ali. Havia realmente um domínio maligno destruindo com aquela família. Já tinha destruído com tudo. E o diabo só mata, rouba e destrói. Quando ele começa esse processo, se você não coloca um limite ali, buscando a Deus, crendo no Senhor, fazendo escolhas corretas no Senhor, ele vai arruinando com tudo. Vamos. Deus está falando algo com você. Se volta para o Senhor. Não faça escolhas que você vai se arrepender. Não toma uma decisão precipitada, porque você diz, eu não tenho isso, então eu preciso fazer isso. Vou fazer uma loucura porque eu não tenho isso. Não! Busque a Deus, recorra a Deus e Ele vai te abençoar. Se elas tivessem buscado a Deus, Ele tinha preparado homens certos para elas e elas teriam tido um fim abençoado. Mas que fim terrível, trágico. Nada daquilo foi bênção, porque foi feito na carne, na incredulidade e foi uma decisão em extremo estúpida. Ouça Deus. Não tem homens nas redondezas. Então vamos nos deitar com o nosso pai. Então qual foi o pensamento? Não tem isso. Então eu vou fazer isso. Eu não tenho isso, então eu vou fazer essa loucura aqui. Não! Você não tem algo, você vai buscar Deus e Deus vai te dar vitória. Você não tem, você vai buscar Deus e Ele vai te dar vitória. Você não tem agora, mas se você buscar o Senhor, Ele vai providenciar e Ele vai te abençoar. Não tome uma decisão estúpida. Não ceda para esses pensamentos estúpidos, para essas emoções. Não ceda. Busque a Deus, creia nele. E Ele vai providenciar tudo para você. E tudo vai terminar em grande bênção. Espere por Deus. Confia no Senhor. Se volta para Ele. Creia nele. Não tome nenhuma decisão estúpida, precipitada. Busque a Deus e Ele vai te socorrer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Rodrigo, de que cidade o senhor veio? Eu venho de Curitiba, pastor, no Paraná. Comecei a acompanhar o programa no final de 2013, na última semana de 2013. Deus já começou a trabalhar, já comecei em janeiro de 2014 a trabalhar numa empresa, um negócio próprio, que só de acompanhar pela internet, pela TV, na verdade, inicialmente, Deus já começou a honrar e dar os sinais de mudança assim, da minha vida, tanto profissional como espiritual. Isso eu fui perseverando, 2014 fui acompanhando os programas pela internet, 2015 também, mas assim, ano passado eu decidi entrar de cabeça. Participei do propósito de conquista no começo do ano, já Deus foi abrindo as portas, fui vendo a mudança total na minha vida espiritual e no fim do ano passado eu fiz o propósito da mudança. Decidi fazer o propósito da mudança, que eu fui sendo alimentado em casa, via mudança em casa mesmo, e resolvi entrar de cabeça. Fiz esse ano o projeto de conquista inteiro, Deus foi dando condições de eu estar aqui em todos os jejuns, saí de Curitiba à meia-noite, né, do dia anterior do propósito, chego aqui às 7 da manhã,
E assim, vale a pena o sacrifício, vale a pena que eu estava assim numa situação muito complicada financeiramente e Deus foi criando meios, abrindo as portas, foi usando pessoas para abençoar, foi colocando clientes, né, abençoando, abrindo as portas, colocando clientes, pessoas, o que a palavra diz, ele tem honrado e é um sacrifício sim, mas vale a pena estar buscando aqui. Tenho feito da minha casa a minha igreja, né? Porque o Ministério Mudança de Vida tem, através só da internet, tem edificado, né? Tem me levantado. E a decisão de vir buscar assim, foi Deus que providencia, porque não é um investimento barato, não é um sacrifício mesmo, é cansativo, mas as mudanças que eu tenho visto vale muito a pena. Até assim, se a pessoa decidir fazer pela internet, já compensa. Imagina então estando no templo, Deus honra, Deus abre as portas, Deus dá condições da gente vir fazer os propósitos. E assim, creio que vou ter muitos testemunhos ainda para contar aqui, para edificar a fé de muitos ainda. Feliz, abençoado, o que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida, mesmo à distância? Olha, mudança de vida, é renovação da mente e é uma vida totalmente diferente. É só mesmo estando aqui, buscando para a gente conseguir entender. É sem palavras mesmo, mas botando em prática, que sai do altar, perseverando, dando condições, orando, jejuando, Deus honra, Deus abençoa e Ele cria meios assim, de forma inexplicável para a gente conseguir cumprir o propósito e ter uma vida abençoada e próspera. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha entrado de forma clara, revelada, que essa pessoa tenha entendido perfeitamente o que o Senhor falou com ela. Que ela tenha entendido o Senhor e que ela se posicione agora e que ela pare tudo, que ela espere pelo Senhor, confie no Senhor, não ceda para o momento, que ela não defina a vida dela por um momento e escolhendo algo que vai arrasar com ela. Naquele momento a irmã mais velha achou que aquela era a única saída, mas não! Sempre tem uma saída buscando o Senhor. Ela achou que era a única saída, mas não! Se ela tivesse buscado o Senhor teria providenciado algo que seria bênção. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam muito, muito abençoados e renovados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço todas as definições que o impossível aconteça. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço abundância, prosperidade. Eu peço, meu Deus, que as bênçãos que o Senhor derramou sobre Abraão sejam derramadas sobre esses fiéis e que cada um desfrute da abundância. Desperta mais semeadores. Nós sabemos que quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar no programa, ela vai ser abençoada grandemente. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com esse entendimento, que estejam se posicionando em fé agora. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.